Olá, senhores. Vocês já se perguntaram como a mídia influencia o que você acredita ser verdade? Em uma era de informação abundante, a mídia possui o poder sem precedentes para mudar percepções, opiniões e até mesmo comportamento. Vamos entender hoje a manipulação e como você está inserido nela e como ela está moldando essa realidade de cada um. O papel da mídia na formação da realidade. A introdução do papel histórico. Desde a invenção da imprensa, que foi introduzido por Gutenberg, esse cara começou com isso na época, ela teve um desempenho crucial na disseminação do conhecimento. Aí foi inicialmente concedida para informar, educar, entreter e, logicamente, isso vai desempenhar um papel na democracia e na formação da opinião pública. Só que com o tempo essa mídia começou a moldar narrativas para servir a interesse específico, como de governos, cooperações ou até mesmo grupos ideológicos, como temos visto, e como também em cobertura de guerras e conflitos, que é moldado a cada um na narrativa. E aí vem o poder da agenda center, que é o conceito onde a mídia não apenas informa, mas decide quais assuntos são dignos da atenção pública, como eleições em detrimento de outros, uns faz mais cobertura, questões ambientais. Um exemplo claro é esse que temos visto recentemente nas redes sociais de alguns certos candidatos que ninguém conhece, né? E essa manipulação da narrativa com as bolhas de filtro, que vamos a entender logo, é uma seleção tendenciosa a fatos que pode criar uma imagem distorcida da realidade. Ou seja, você vê ali, principalmente hoje minha avó vê uma coisa no WhatsApp, ela já acredita ser verdade, ser uma notícia. E esse é os algoritmos das plataformas digitais que tem essa influência, que ela seleciona e prioriza o conteúdo que é baseado em engajamento. Aí uma tiazinha vê, manda para outra, e isso vai engajando cada vez mais e vai mudando a realidade que é percebida por aqueles usuários. E as bolhas de filtro é tipo, o algoritmo vai criar essas bolhas de filtro, vai expor os usuários apenas a informação, que vai reforçar as crenças que ela já tem e vai sempre alimentando o sistema, alimentando só aquilo. Tipo, é como um ambiente que pode ser algo bom ou ruim e vai alimentando, como vocês aqui, que pode ter vai sempre alimentando esse conteúdo, ou seja, mostra que vocês têm interesse, seja em gerar valor e não apenas em páginas fúteis que vão tirando aquele apreço para as coisas belas. E, claro, isso vai ter a manipulação das emoções, que são os famosos clickbait que eu deixei aqui na página para mostrar. E essas plataformas usam bem esse clickbait, como imagem sensacionalista e outros truques que vai evocar essas reações emocionais e vai manter os usuários engajados, como você vê em manchetes, como falar, você não vai acreditar no que aconteceu com essa celebridade, esse truque simples vai mudar a sua vida para sempre. Ou seja, aqui você vê um negócio, eu até coloquei aqui, vai criar uma sensação de urgência, mistério. Hum, Você não vai acreditar o que aconteceu, vitamina, você não vai acreditar o que aconteceu, tirando as músicas que tem. Você não vai acreditar o que aconteceu. É porque isso chama muita atenção, galera. Quando você vê essas coisas, um truque simples vai mudar sua vida para sempre. 25 truques simples para fazer. E tipo, essas coisas, a maioria são irrelevantes, mas há alguns conteúdos de alta qualidade que você vê que temos colegas que usam que realmente são coisas dignas, coisas úteis que necessitamos, mas a maioria são bem relevantes. E como essa exposição repetida a conteúdos que vai enfatizar esse perigo, a incerteza, conflito, que vai aumentar o nível de ansiedade, que hoje em dia está drasticamente aumentado na sociedade, que hoje a gente conhece uma ou duas pessoas, geralmente dependendo do seu ciclo, você vai conhecer sempre gente que tem ansiedade.
Um exemplo disso que teve foi na pandemia da Covid-19, que muitas pessoas ficaram obsessivamente consumindo essas notícias sobre esse vírus, as mortes, as medidas de confinamento, o que aumentou significativamente esses níveis de ansiedade e estresse no mundo todo. E a partir daí teve um certo, um certo mais apreço para a questão da saúde, essa, essa saúde emocional que temos lidando constantemente. A sociedade do espetáculo. Essa parte eu queria mostrar que tem a ver com a tragédia do Sul, que uns meses atrás ocorreu a comoção nacional que aconteceu acerca, que infelizmente ocorreu. E diante de tudo isso, muitas pessoas comoveram com a causa e a maior ação solidária que o Brasil já teve começou. Só que muitas pessoas começaram a atacar a mídia por causa que a postura que ela obteve quanto à indiferença para essa tragédia. E diante disso que aconteceu, ela só começou a mudar a postura após a internet inteira se unir e começar a falar sobre ela, que ela não estava dando ouvido para isso, dando manchete, por causa que ele estava engajado em coisas que davam manchete para ele, que davam algumas coisas. E daí quando começou, após isso, o pessoal reclamar e tal, aí eles começaram a mandar veículos de programação, as maiores veículos de programação da mídia começou a mudar suas posturas e começou a divulgar apresentadores que foi lá diretamente prestar diversa homenagem para as vítimas. Mas a verdade é que esse é o mais puro reflexo do que Guy Debord exemplifica no livro A Sociedade do Espetáculo. A mídia, na verdade, não tem mais um caráter humano. A questão humana não é tão relevante quanto achamos que é. O que move essas pautas midiáticas está muito mais relacionado a uma agenda própria, está voltado para a manutenção do poder e audiência. E também tem muita questão que está ligada ao impacto dessas redes sociais, como o TikTok e esse engajamento, por causa que você entra lá, o aplicativo praticamente ele nem tem borda. Ela ocupa toda a tela e você vê aquele som alto, luzes, brilho. E você vai ficando preso ali, sempre com o coração sempre disparando, achando que o melhor está por vir, vai vir um vídeo mais legal. Aí você passa de um vídeo curto a outro, rapidão. Aí isso o cérebro vai liberar dopamina em um nível maior constantemente. E você sempre vai estar esperando, o melhor ainda está por vir. Eu não sei se vocês sabem, mas tem muita gente que trabalha justamente para fazer com que vocês fiquem sempre ali, mais tempo ali dentro. E são pessoas muito inteligentes, aliás, que tá esforçando para que você desperdice mais seu tempo naquele aplicativo. E tem um impacto na nossa vida pessoal porque somos cada vez mais convidados a odiar as coisas que amamos. Fazemos comparações com pessoas que achamos que são perfeitas e muitos pregam o que tem que ter para ser feliz. Aí você olha o carro de um influenciador rico e olha para você e começa a achar que não é tão legal assim. O dele é mais legal, o dele é muito legal. Ou até o seu shape aí que você está treinando, tentando colocar. Aí você vê de um cara que tem mais recursos que você, que só treina, tem empregado, tem personal. Aí você olha para si, que trabalha, cuida de família, ainda tem filhos, e começa a ficar infeliz. Então, senhores, é preciso ter muito cuidado com isso, porque isso afeta muito. Que quando o público percebe que está sendo constantemente manipulado, e seja através de títulos sensacionalistas, a confiança em instituições como o governo, o sistema judiciário, e até mesmo hoje ciência que a gente vemos, começa a se deteriorar. Exemplo mesmo é que nos Estados Unidos e no Brasil, as pesquisas mostram que uma crescente desconfiança em relação à empresa. E desde 2021, apenas 29%, um estudo estava datado, que os americanos acreditavam que o jornalista age com integridade. Ou seja, um declínio significativo em relação às décadas anteriores que passaram. Ou seja, tem uma frase de Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, que ele dizia:
Dê-me o controle. Dê-me o controle da mídia e farei qualquer país um rebanho de porcos. E hoje você não vê quão realista tá sendo essa frase dita por ele. O cara era um ministro da propaganda nazista. O cara sabia. Então é isso, senhores. Temos que ter essa noção que essa bestialização inicia-se na informação. A gente tem que desenvolver uma consciência crítica em relação aos conteúdos que possuímos. E ainda mais é uma habilidade crucial nessa era da informação. Temos que saber com quem nos acercamos, com que conteúdos estamos tomamos todos os dias, que estamos... não, isso aqui não é só uma coisinha ali, aí você vai pegando esse conteúdo, pega aquilo, aí pouco que não já tá infestado de tudo isso, achando que sim, isso é o correto, isso é o legal, sem ter os princípios e valores. Até a próxima.